O governo Floriano Peixoto, em 1891 e 1894, foi o segundo governo republicano e encerrou o período conhecido como República da Espada, quando o Brasil foi governado por militares. Floriano assumiu o poder em 1891, logo após a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca. Seu governo tinha como principal desafio consolidar a República no Brasil, tendo à vista a divisão no apoio ao regime por causa de disputas de poder entre os alinhados. A Marinha rivalizou com o exército para ter mais espaço no governo. Floriano enfrentou duas revoltas, a Armada no Rio de Janeiro e a Federalista no Rio Grande do Sul. Não poupou esforços para conter as revoltas no intuito de estabilizar a República. Para ampliar o apoio ao seu governo, Floriano se aproximou da oligarquia paulista. Foi sucedido por Prudente de Moraes, primeiro civil a assumir a presidência da República. Contexto histórico do governo Floriano Peixoto. A República da Espada corresponde aos dois primeiros governos da República Brasileira, cujos presidentes eram militares. O primeiro governo foi de Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 e 1891, e também de Marechal Floriano Peixoto, em 1891 e 1894. Esse período foi caracterizado pelo conflito entre civis e militares pelos rumos da República. Floriano Peixoto assumiu a presidência em 1891, logo após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Ele era vice-presidente e romperam politicamente com Deodoro. O governo Floriano tinha como objetivo consolidar a República no Brasil. Desde 1889, que os grupos republicanos colocavam-se em campos opostos por conta de decisões do governo da elaboração da primeira Constituição Republicana, a de 1891. Entre as Forças Armadas, os ânimos estavam acirrados. Militares da Marinha também queriam participação mais efetiva no governo e buscavam conter o avanço do exército, que já estavam no poder desde a proclamação da República. Nos estados também predominavam a desordem por conta da disputa pelo poder entre as oligarquias. Floriano Peixoto assumiu o poder tendo que enfrentar resistências de deodoristas, apoiadores de Deodoro da Fonseca, e o apetite político de republicanos que se sentiam desprestigiados desde 1889. Política interna brasileira. A política interna brasileira em 1891, ano depois Floriano Peixoto, estava em crise por causa dos conflitos no governo Deodoro. O novo governo começou com o propósito de pacificação nacional e principalmente de consolidar a República no Brasil. As dissidências internas poderiam provocar fraturas e ameaçar o governo, iniciando em 1889. Entretanto, as crises políticas e os conflitos armados persistiram no governo Floriano, usando da força para abafar as revoltas militares que aconteceram no Rio de Janeiro, no sul do país. Floriano entrou para a história com Marechal de Ferro para governar. Floriano se aproximou da oligarquia paulista, representada pelo Partido Republicano Paulista. Revolta da Armada. Desde a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, os militares do Exército dominavam o novo governo. O primeiro presidente era do Exército. A Marinha esbozava sua insatisfação em não ter mais espaço no governo. Entre 1893 e 1894, embarcações da Marinha, sob a liderança de Custódio de Melo e Eduardo, miraram seus canhões em direção à cidade do Rio de Janeiro. Bombardearam por vários dias. O governo brasileiro contou com apoio da Marinha norte-americana, que cercou revoltosos, forçando a render-se. Revolta Federalista. A Revolta Federalista, ocorrida entre 1893 a 1895, foi causada por disputas internas por grupos políticos locais em busca do controle do estado do Rio Grande do Sul. Esses grupos eram partidos republicano rio-grandense, liderados por José Castilho, Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. Floriano se posicionou a favor de Castilho. Os federalistas venceram várias batalhas contra o governo e conseguiram dominar Santa Catarina e Paraná, quase alcançando a fronteira com o estado de São Paulo. Divergência entre os grupos federalistas enfraqueceram o movimento e as conquistas territoriais foram perdidas. Para as tropas florianistas, a cidade de Desterro passou a se chamar Florianópolis, como homenagem ao presidente que libertou das mãos
dos federalistas. A necessidade de pacificar o Brasil após os conflitos nos primeiros anos de governo fez com que Floriano tomasse medidas enérgicas para consolidar a República e evitar que os grupos monarquistas aproveitassem as dissidências para reassumir o poder de Floriano. Reagiu com violência às duas revoltas ocorridas em seu governo. A da Armada terminou com o presidente suspendendo as liberdades individuais. O fim do governo Peixoto em 1894 marcou também o fim da República da Espada. Depois de um tumultuoso governo militares, o Brasil começava sua fase civil na presidência. Floriano não conseguiu indicar um candidato à sua sucessão por causa da falta de apoio. Prudente de Moraes foi eleito em 1º de março de 1894 e tornou-se o primeiro civil a assumir a presidência da República, demonstrando que não ficou satisfeito com a escolha de seu sucessor. Floriano Peixoto não compareceu à posse de Prudente de Moraes. Prudente José de Moraes Barros nasceu no município de Itu, interior de São Paulo, dia 4 de outubro de 1841. Filho do fazendeiro José Marcelino de Barros e Catalina Maria de Moraes, ficou órfão de um pai cedo, que foi assassinado por um escravo. Casou-se com Adelaide Bimida, com quem teve 9 filhos. Faleceu dia 3 de dezembro de 1902, com 61 anos, vítima de tuberculose. Prudente de Moraes foi um republicano histórico, participou da primeira campanha de instauração da República no país. Em 3 de dezembro de 1870, na cidade do Rio de Janeiro, assassinando o Manifesto Republicano. Com o desdobramento desse manifesto, foi criado o Partido Republicano. Em 17 de janeiro de 1872, na cidade de São Paulo, no qual Prudente de Moraes atuou assiduamente na atividade de propaganda. Prudente de Moraes foi defensor da abolição dos escravos, da liberdade de consciência e culto religioso, com proposta de adoção do federalismo. Em 15 de novembro de 1894, assumiu a presidência da República, sucedendo ao Marechal Floriano. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil e terceiro presidente da República. Apesar de Marechal Floriano Peixoto pretender entender o mandato, não se candidatou ao pleito de 1894. Desse modo, não havia concorrência à candidatura de Prudente de Moraes, que foi eleito por meio do voto de direito. Assim, Prudente de Moraes assume a presidência de forma silenciosa com o desafio de pacificação da revolução e do controle da oposição jacobina. Partidário do Marechal Floriano Peixoto, a Revolução Federativa foi apartada com a assinatura de um acordo de paz e revoltas foram anistados entre os meses de julho e setembro de 1895, a desrespeito dos esforços do governo jacobino florianista, assando o Prudente de Moraes durante todo o período do mandato. Em 1896, houve a insurgência do Arraial de Canudos, no interior da Bahia, liderada pelo beato Antônio Conselheiro. Os habitantes de Canudos eram acusados de serem restaurados monarquias devido às pregações de Antônio Conselheiro contra as medidas republicanas que a religiosidade como resultado da separação entre igreja e estados. Além da questão de cunho religiosos, o povoado do Canudos insurgia-se sobretudo contra as precárias condições de vida no sertão do Nordeste. Aconsolado pelos demandos dos coronéis e pelos aumentos de impostos, para liquidar a sublevação em Canudos, foram enviadas tropas militares locais e federais. O povo resistiu bravamente, mas foi aniquilado em março de 1897. No mesmo período do início da Guerra de Canudos, em novembro de 1896, o presidente Prudente de Moraes afastou-se de um cargo por questão de saúde e assumiu a presidência no lugar dele o vice-presidente Manuel Vitorino. O retorno da presidência afastada não era cogitado e Manuel Vitorino conspirava contra Prudente de Moraes. Sabedor dessa conspiração, Prudente de Moraes assumiu o posto de presidente em 4 de março de 1897. No dia seguinte, Prudente de Moraes receptou o Marechal Britânico, que retornou da Guerra de Canudos, na Bahia. Quando ocorreu um atentado contra o presidente Marcelino Bispo, um militar florianista pretendia disparar uma arma de fogo na direção de Prudente de Moraes. Marechal Britânico denunciou Prudente do atentado, porém foi atingido por um golpe de espada e faleceu. O governo de Prudente de Moraes procurou pagar as dívidas adquiridas com política de encilhamento por meio da captação de recursos estrangeiros. Adotou então política econômica que consistiu da dívida que seria quitada no prazo de 63 anos e juros de 5%. Essa prática econômica foi largamente executada no governo presidencial do sucessor Campos Salles. Em 15 de novembro de 1898, terminou o mandato presidencial de Prudente de Moraes. Alfonso Pena, 1847-1909, foi o sexto presidente do Brasil em uma época de grande prosperidade, com a política de valorização do café.
Faleceu antes de terminar o mandato e foi substituído por Nilo Peçanha. Alfonso Augusto Moreira Pena nasceu em Santa Bárbara, em Minas Gerais, no dia 30 de novembro de 1847. Era filho de Domingos José Teixeira Pena, migrante português, e da brasileira Ana Maria dos Santos. Estudou no Colégio do Caraças dos Padres Lazaristas, bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1870. Mineiro de Santa Bárbara, Minas Gerais. Alfonso Pena exerceu o cargo de presidente da República entre 15 de novembro de 1906 e 14 de junho de 1909, quando faleceu antes de finalizar seu mandato. O principal fato de seu governo foi a política de valorização do café, representada pelo Convênio de Taubaté, realizada em 1906, instrumento através do qual o Estado irá garantir o preço do produto através da sua aquisição, controlando a colocação do café no mercado. Alfonso Pena teve uma extensa carreira política, como a imensa maioria dos políticos formados durante a monarquia. Foi bacharel em Direitos, formando-se na Faculdade de Direitos de São Paulo. Alfonso teve contato com Rodrigo Alves, Rui Barbosa e Castro Alves. Foi eleito para vários mandatos para a Câmara dos Deputados do Parlamento do Segundo Império pelo Partido Liberal, exercendo ainda diversos cargos em ministério, como o de Ministério da Justiça em 1874. Alfonso Pena se aproximou do Partido Republicano Mineiro a partir da década de 1890, quando atuou na Assembleia Constituinte Mineira. Teve destacado papel da capital de Minas Gerais para Curral de Rei, onde, a partir de 1894, seria construída a cidade de Belo Horizonte. Sua eleição para a presidência se deu no contexto da política do café com leite, quando os membros do Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro se alternavam nas indicações para as eleições da presidência da República, além do Convênio de Taubaté, e se destacar também ao fato de ter ocorrido durante o seu governo a participação do Brasil. Em 1907, na segunda Conferência de Paz em Haia, nos Países Abaixo, o representante brasileiro foi renomado advogado e orador Rui Barbosa. Foi criado em seu mandato o Serviço de Proteção ao Índio, entregue à direção do Marechal Cândido Rondon. Em 1909, ano de comemoração do centenário da abertura dos portos, ocorrida quando a chegada de Dom João vinha ao Brasil, a capital de Rio de Janeiro sediou uma exposição nacional, atraindo cerca de 1 milhão de visitantes. Na área econômica, criou o Serviço Geológico e Mineralógico para estudar e melhor aproveitar o potencial das reservas mineiras do Brasil. Apesar de seu interesse no científico, a industrialização do país, seus compromissos com a economia caefa, o impediram de levar à frente essas iniciativas. Entretanto, fomentou o desenvolvimento de alguns meios de transporte no Sudeste brasileiro, nomeadamente a construção de ferrovias. Em 14 de junho de 1909, após uma enfermidade, Alfonso Pena faleceu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, dando lugar na presidência a Nilo Peçanha. Nilo Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867 em Campos, no Rio de Janeiro. Em 1867, graduou-se em Recife e ocupou diversos cargos políticos após fundar, em 1888. O Partido Republicano Fluminense foi deputado federal e senador, até que renunciou para ocupar a presidência e está entre os signatários do Convênio de Taubaté. Chegou em 1906 ao cargo de vice-presidente e assumiu a presidência após a morte de Alfonso Pena. Após a execução como presidente, foi novamente deputado. Tentou sem sucesso chegar à presidência novamente. Chegou a ocupar o cargo de senador pelo Rio de Janeiro, onde morreu em 31 de março de 1924.
Seu governo foi marcado pelo acirramento dos conflitos entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que praticavam com a chamada política do café com leite. No seu governo, houve incentivo ao ensino técnico e profissional, a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que depois foi transformado a autárquia e denominado FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu na cidade de São Gabriel, estado do Rio Grande do Sul. Em 12 de maio de 1855, Hermes da Fonseca era republicano, membro da maçonaria e sobrinho do primeiro presidente do país, Deodoro da Fonseca. Ministro da Guerra do governo de Afonso Pena em 1906 a 1909, instituiu a Lei do Serviço Militar Obrigatório. Em 1910, foi um dos fundadores do Partido Republicano Conservador por meio de eleição direta. Passou a exercer a presidência da República em 15 de novembro de 1910. Com o assassinato de Pinheiro Machado, dirige o Partido Republicano Conservador. Deixou o Brasil em 1915 para residir na Europa após pedir licença do Exército. Faleceu na cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1923. Contexto geral. Hermes da Fonseca foi o primeiro militar eleito à presidência através do pleito nacional. Sua eleição expressou sua falta de acordo entre lideranças paulistas e mineiras e a emergência do cenário político da Aliança do Rio Grande do Sul com os militares, rompendo assim a política do café com leite. A influência do presidente do Senado Pinheiro Machado no governo perdurou desde a sugestão da indicação da candidatura Hermes da Fonseca até o fim do período presidencial. No início do governo, eclodiu a revolta da Chibata, levante de marinheiros que opunham o regime de castigos físicos em vigor da Marinha. A chibata era um instrumento utilizado pelos oficiais para açoitar os marinheiros que cometiam faltas consideradas graves. Após a punição de marinheiros, Marcelinho Rodrigues, que recebeu 250 chibatadas, assistida por toda a tripulação de encourados, Minas Gerais, desencadeou-se a revolta liderada por João Candido Felisberto, que ficou conhecido como Almirante Negro. Durante esse movimento, uma esquadra composta por 13 encouraçados chegou a voltar seus caminhões em direção à cidade do Rio de Janeiro. Em seu governo, Hermes da Fonseca utilizou-se tropas federais para garantir a política e intervenção nos estados dominados da política de salvações, apoiando os seus candidatos favoráveis do governo central. Em 12 de setembro de 1912, foi desflagrada a rebelião de caráter messiânico na região Ligio, entre atuais estados do Pará e Santa Catarina, conhecida como Zona do Contestado. As tropas do governo do Pará iniciaram o primeiro confronto na cidade de Irani. Entre os 23 sertanejos mortos estava Beato José Maria, líder do movimento que pretendia fundar a monarquia celestial. Na região, a área sob sua influência não era aceita a cobrança de impostos nem permitia a propriedade da terra. Após vários conflitos armados, nos quais morreram cerca de 20 mil pessoas na rebelião líquida em 1915. Já no governo de Venceslau Braz. Em 16 de março de 1913, o governo assistiu o capital federal manifestação a cerca de 10 mil pessoas contra a deportação de sindicalistas em cumprimento da nova lei que determinava a expulsão do país estrangeiros em movimentos graves. Em maio, ocorreram manifestações operárias em vários estados. Em 8 de outubro, o pedido do presidente foi decretado a expulsão no sítio Capital Federal na tentativa de conter a onda de graves, controlar o movimento operário. Nesse mesmo ano, em dezembro, Hermes da Fonseca decretou o estado do sítio do Ceará, em decorrência da Revolução em Juazeiro do Norte, movimento que originou da aliança formada entre o padre Ciero e os opositores do governo de Franco Roberto, indicando o governo federal. Wenceslau Braz foi o nono presidente da República do Brasil durante o período da Primeira Guerra Mundial, ou seja, de 1914 a 1918,
que governou após o mandato de vice do presidente Hermes da Fonseca. Wenceslau Braz Pereira Gomes nasceu em São Caetano da Vargem Grande, atual Brasópolis, município de Minas Gerais, dia 26 de fevereiro de 1868. Descendente de influente família de políticos mineiros, foi filho do coronel Francisco Pereira Gomes, que exerceu o cargo de deputado provincial de Minas Gerais. Wenceslau seguiu os passos paternos e desempenhou diversos cargos na política, até ser eleito presidente do país. Estudou em São Paulo e ingressou no curso de Direito no Largo São Francisco em 1886 a 1890, de forma que exerceu o cargo de advogado em Minas Gerais em 1892. Casou-se com Maria Carneiro Pereira Gomes, com quem teve 7 filhos. Faleceu em Itajubá, dia 15 de maio de 1966. A trajetória política de Wenceslau Braz começa em Minas Gerais, quando ele foi eleito vereador e presidente da Câmara Municipal de Monte Santo e mais tarde exerceu o cargo de deputado estadual. Ademais, foi eleito deputado federal, exercendo o cargo de 1892 e 1898 e secretário do Interior, Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Por conseguinte, foi presidente do Estado de Minas Gerais e vice-presidente do 8º presidente da República, Hermes da Fonseca, que governou o país de 1910 a 1914. Eleito em 1º de março de 1914 para o cargo de presidente da República, Wenceslau Braz tomou posse dia 15 de novembro de 1914 contra Rui Barbosa, governando o país durante 4 anos, ou seja, até 15 de novembro de 1918. Observe que o sistema político era manipulado pelas elites oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais, os quais revezavam o cargo da presidência do país. Logo de início, seu governo foi marcado pelas dificuldades econômicas, além de ter sofrido fortes influências da Primeira Guerra Mundial, que despontava da Europa, a qual gerou um enorme surto industrial no país. Por isso enfrentou diversas greves, as quais se espalhavam pelo território nacional, cuja classe operária lutava por melhores condições de trabalho. Com isso, uma das ações de Wenceslau foi a queima de 3 milhões de sacas de café, as quais não conseguiram ser exportadas, decorrente da queda dos preços após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Além disso, em 1915, reprimiu a Guerra do Contestado, disputada pelos estados de Paraná e Santa Catarina entre os caboclos e o governo brasileiro. Delfim Moreira nasceu em Minas Gerais, onde estudou no Seminário de Mariana e, posteriormente, Direito na Faculdade de São Paulo. Desenvolveu toda essa carreira política em Minas, sendo deputado e governador deste estado. Dentro da lógica da política de café com leite, Delfim Moreira foi escolhido para ser vice-presidente do paulista Rodrigues Alves nas eleições de 1918. No entanto, Rodrigues Alves sequer assumiu o cargo, pois contraiu e veio a falecer de gripe espanhola antes da posse. Conforme estipulava a Constituição de 1891, o vice só deveria assumir a presidência se o titular tivesse morrido após completar 2 anos de mandato. Como isso não aconteceu, Delfim Moreira assumiu a presidência de forma interina, até serem convocadas novas eleições. Entre dezembro de 1918 e janeiro de 1919, instalou na cidade de São José do Duro, atual Tocantins, uma disputa entre coronéis locais, também conhecida como Chacina dos 9 ou Chacina do Duro. O caso foi um desentendimento por causa de uma questão de herança. Apesar da intervenção do governo Delfim Moreira, as famílias envolvidas praticaram sequestros. Os policiais, por sua vez, efetuaram prisões arbitrárias que incluíram 9 suspeitos que foram amarrados em troncos. O conflito revela as dificuldades dos poderes locais, os chamados coronéis, em aceitarem o poder centralizador da República Brasileira. Embalados pela primeira greve geral de 1917, ocorrida em São Paulo, vários setores da indústria brasileira fazem paralisações nessa época. Geralmente, as reivindicações não eram atendidas e as manifestações terminavam em confronto com a polícia. A política do governo Delfim Moreira seguiu a linha dos anteriores e a polícia reprimia as greves. No Brasil, as primeiras leis trabalhistas só seriam promulgadas no governo de Epitácio Pessoa em 1919 a 1922.
Em abril de 1917, submarinos alemães bombardeiam navios brasileiros na costa da França. O Brasil sai da sua posição de não beligerante e declara guerra à Alemanha. Envia para a Europa o contingente de enfermeiros, médicos, aviadores que auxiliam as tropas aliadas. Além disso, navios brasileiros patrulharam o Estreito de Gibraltar. Assim, coube ao governo Delfim Moreira organizar a participação brasileira da Conferência de Paz em 1919, em Versalhes. Representando por Epitácio Pessoa, o Brasil pediu indenização pelos danos materiais causados pelos alemães. Delfim Moreira ainda seria responsável por reeditar o Código Civil Brasileiro e organizar a estrutura administrativa do Estado do Acre. Nas eleições celebradas em 1919, Epitácio Pessoa saiu vitorioso e Delfim Moreira voltou ao cargo de vice-presidente. Veio a falecer em 1º de julho de 1920 como vice-presidente do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, em 26 de outubro de 1869. Todavia, considerava-se um paulista e fez sua carreira política no Partido Republicano Paulista (PRP). Além de ser advogado e historiador, apesar de pertencer a uma família pobre, foi aluno interno do Colégio Pedro II. Ficou conhecido na história política brasileira como um presidente moderno ao incentivar o desenvolvimento de técnicas para aperfeiçoar a burocracia administrativa e o gerenciamento técnico-científico, além de fomentar estudos científicos, historiografia museológica e ciências sociais. Governo: Washington Luiz foi o último presidente da República Velha governando entre 1926 e 1930, quando deposto por um golpe de Estado. Seu governo ficou marcado pela crise econômica mundial de 1929, pela ruptura com a antiga política do café com leite carioca de nascimento, mas com a carreira política construída no estado de São Paulo. Washington Luiz foi um presidente considerado moderno, pois como prefeito de São Paulo e governador do estado incentivou o desenvolvimento de técnicas de racionalizações administrativa. O gerenciamento técnico-científico impulsionou outras ciências, como a historiografia museológica, ciências sociais, estatísticas e censos, além de apoio às manifestações esportivas e culturais, que dentre as mais importantes se destacou a abertura do Teatro Municipal de São Paulo para a realização de Semana de Arte Moderna de 1922. Dizia-se aberta ao diálogo com outras forças, mesmo que fosse unilateral. O diálogo em seu governo presidencial encerrou o estado de sítio decretado por seu antecessor, Arthur Bernardes, fechou as prisões políticas e restabeleceu, por um curto período, a liberdade de empresas, já que em 1929 a Lei Acelerada deu cabo a esta liberdade sob o pretexto de combater ao comunismo. Washington Luiz ainda criou um plano de construção de estrada de rodagem e incluía as estradas de Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Apresentando o lema Governar e Abrir Estradas, hoje é uma rodovia no interior de São Paulo, com o nome de Washington Luiz. No plano econômico, a principal ação de Washington Luiz incidiu na tentativa de fortalecer a moeda corrente do Brasil, com a montagem de um grande depósito de ouro que serviria de lastro à moeda. Porém, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York possibilitou o êxito da tentativa e gerou ainda outra consequência drástica: a economia nacional. A bruta queda dos preços do café, mesmo sendo representantes da oligarquia cafeeira paulista, Washington Luiz se negou a conceder empréstimos aos fazendeiros para cobrir seus prejuízos, causando insatisfações entre eles. Outro ponto de discórdia política criado por Washington Luiz foi a ruptura com a política do café com leite. Nas eleições de 1930, o indicado deveria ser um político mineiro para garantir a alternância do poder entre os dois estados.
mas Washington Luiz preferiu o café puro. Indicou o governador paulista Luiz Preste como seu sucessor. A partir do republicano mineiro se sentiu traído e formou a Aliança Liberal com forças de outros estados. Júlio Prestes foi eleito, mas não foi aceito pelos grupos mais radicais da aliança. O estopim do que viria a ser a Revolução de 1930 foi o assassinato do político João Pessoa. Em uma cafeteria no Recife, a acusação era que Washington Luiz haveria ordenado o assassinato, motivo decisivo para o golpe realizado em outubro de 1930. Deposto em seus últimos dias de governo pelo golpe, Washington Luiz se exiliou nos Estados Unidos e Europa, retornando aos países somente em 1947.